Nação Corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Obviamente que temos que falar sobre a votação do dia de hoje, que pode definir o futuro do Corinthians. Se o Corinthians permanece com o Augusto Melo até o final do seu mandato, ou se o Corinthians aí vai continuar sem o Augusto Melo, tá fiel? Vamos falar muito sobre esse tema. Vamos falar também sobre Roger Guedes e Roberto Firmino. Parece aí que eu não expliquei muito bem no primeiro vídeo, muitas pessoas ficaram com dúvidas, tá? Peço humildemente para você não se esquecer, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, é de grande importância para que essa plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos. Combinado, fiel? Então chega de enrolação, já vamos iniciar aqui falando do impeachment, tá? Votação que acontece hoje à noite pode definir o futuro do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Por que, corintianeiro? Porque a gente já sabe tudo que está em jogo referente a essa situação. O Augusto Melo, isso é informação, ele vai tentar impedir a votação como ele já conseguiu uma vez, tá, fiel? Entrando com uma liminar aí para que o juiz possa barrar essa votação. Qual que é o argumento do Augusto Melo para barrar a votação de impeachment, tá? Uma vez que está sendo investigado pela polícia e ainda não foi definido o culpado da situação, se teve aí laranjas na comissão da Vaidebet envolvendo o Augusto Melo, como ainda não teve um inquérito final, obviamente que não tem um resultado final, né, fiel? Se não tem um inquérito final, não tem um resultado. Olha, o culpado são esses, esses e esses. Então não há motivo para o Augusto Melo ser impeachmentado. Eu não estou falando isso defendendo o Augusto Melo, tá? Calma que vocês vão entender. Eu estou falando isso referente sobre o argumento que o Augusto Melo vai usar para tentar barrar o impeachment, uma vez que o juiz entender que está sendo investigado e a investigação não houve uma conclusão. Então, se não houve uma conclusão, como que você vai tirar um presidente do cargo, sendo que ele pode ser inocente, né? Amanhã ou depois o Augusto Melo sai do cargo de presidente do Corinthians e a polícia chega ao inquérito final inocentando o Augusto Melo, e aí? Qual foi o motivo do impeachment, sendo que essa votação é para comissões de Vaidebet? E se ele foi inocentado pela polícia, como que o Augusto Melo pode perder o cargo de presidente? Então, o argumento do Augusto Melo é esse, para não haver aí votação de impeachment. Se houver votação de impeachment, vocês podem esquecer, o Augusto Melo não vai ganhar na votação. O Conselho Deliberativo, ele compõe por maior parte da oposição. Esquece, se for para votação, Augusto Melo temporariamente está fora do Corinthians. Por quê, corintianeiro? Porque 15 dias depois ou 30 dias depois vai ser votado aí sobre os sócios do Corinthians, tá, fiel? Aí se os sócios votar que o Augusto Melo tem que ser impeachmentado, aí já era Augusto Melo. Aí Augusto Melo, além de não poder concorrer mais, ele sai do Corinthians imediatamente. Se ele já perdeu hoje, ele já é afastado imediatamente e já assume o Osmar Stabile. Aí ele vai ficar de folga, de descanso, até houver novas votações aí dos sócios, tá? Nos sócios é onde ele tem uma chance de conseguir ganhar, mas mesmo assim perdeu muita força depois que ele foi indiciado pela polícia. O que é indiciamento, fiel? Você tem indícios que pode ter participação. Não significa que você tem. Há indícios que você pode ter. Há indícios, não significa que você tem participação no caso, tá? Então, o indiciamento é isso. Obviamente que se há indícios que ele pode estar envolvido, então está sendo investigado ainda, tá, fiel? Então, com esse indício da polícia, obviamente que o Augusto Melo perdeu muita força nessa votação de impeachment, tá? Principalmente com os sócios. O Augusto Melo, sendo indiciado ou não, ele já ia perder no Conselho Deliberativo de qualquer forma. Só que antes disso tudo acontecer, de começar a vir gestão temerária, com as contas atrasadas do Corinthians, aumentou em mais de R$500 milhão, tá, fiel? Mais de 500 mil reais, tá, fiel? Estamos falando aí de muito dinheiro envolvido para um clube que já devia, falam de 819 milhões de reais. 819 milhões de reais de dívidas flutuantes, aí tem não flutuantes, aí é uma parte, vamos dizer assim, desse setor financeiro que eu não sei explicar muito bem, mas de 819 milhões cai para 519 milhões de reais. O argumento do Augusto Melo é que tem contas reprovadas de 2023 incorporadas nesses 519 milhões de reais. Ele pede para abrir as contas de 2023 e realmente eles não abrem essas contas. Eu vou ser bem sincero, tá? Eu não vou pôr minha mão no fogo nunca pelo Augusto Melo depois de tudo que aconteceu. Eu não vou ser sincero com vocês. Sempre defendi o presidente pelos recursos que ele trouxe para essa camisa, ele tá de parabéns.
negociação com o Adidas, está de parabéns. Contratações que ele conseguiu fazer com um time que estava totalmente queimado no mercado da bola. Parabéns, Augusto Melo. Parabéns, Augusto Melo, pelo título paulista. Só que teve coisas no meio aí que deixaram a desejar, principalmente por parte da gestão temerária. O que é gestão temerária? É uma gestão de caos, onde você alavanca muito as contas do clube em que você administra, tá? E isso realmente é de grande preocupação, que se isso pode levar um clube à falência, tá, fiel? Então, as pessoas que lá estão têm que ter muita responsabilidade para administrar o clube, tá? E a questão, a principal, que o Augusto Melo, na minha opinião, ele pode estar preocupado ou não, é porque o que acontece? O vice do Augusto Melo, olha a situação tanto que está complicada para o Augusto Melo. O vice do Augusto Melo, Osmar Stabile, já não é mais aliado do Augusto Melo, ele é aliado da oposição, tá? Então o vice do Augusto Melo, Osmar Stabile, já não é. Então se o Augusto Melo sair, o Osmar Stabile lá na presidência não vai proteger o Augusto Melo. Ou seja, todos os contratos, toda a situação financeira que envolveu o presidente e um Corinthians em todas as negociações, todos os contratos vão ser revistos. Se o Osmar Stabile fosse aliado do Augusto Melo, ele impediria que esses contratos poderiam ser revistos. Ele estando na cadeira maior, o Osmar Stabile, ele vai liberar todos esses contratos para avaliação. E se tiver coisa escondida aí no meio desses contratos, se tiver coisas ilícitas aí realmente a situação do Augusto Melo pode se complicar ainda mais, tá? Pelo menos é minha opinião, pelo menos é o que eu acho, pelo menos é o que vai acontecer. Isso para qualquer bom entendedor, meia palavra basta, tá, fiel? Realmente é isso que vai acontecer, porque hoje o Osmar Stabile detona totalmente o Augusto Melo e está junto aí com o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Uma coisa é certa, eu não vou mentir para vocês, tá? Uma coisa que não entra na minha cabeça e nunca vai entrar é por que Andrei Sanches, pelo amor de Deus, cara, Andrei Sanches, a gente fala desse nome, tem que ter calafrio. Por que Andrei Sanches? Por que Duílio Monteiro Alves? Por que Roberto de Andrade? Por que esses caras nunca foram investigados? Por que eles nunca tiveram um processo de impeachment? E volto a repetir, eu não estou defendendo o Augusto Melo. Estou falando por que eles não tiveram um processo de impeachment, por que será que realmente todas as contas deles foram aprovadas? Será que não teve aí coisas no meio que fizeram essas contas serem aprovadas? Porque a maior parte do Conselho Deliberativo, cara, eles são oposição. O CORE, que é o Conselho de Orientação do Corinthians, é oposição. O Conselho Fiscal do Corinthians é oposição. Todos os departamentos do Corinthians é oposição. A maioria deles, tirando os sócios. Então, realmente, há uma situação bastante controversa aí, porque o Duílio Monteiro Alves saiu do Corinthians com o Corinthians afundado. O Duílio Monteiro Alves, mesmo que está acontecendo com o Augusto, foi o pior presidente da história do Corinthians. Não há outro pior do que Duílio Monteiro Alves. E por que esse cara não foi investigado? Por que as contas dele não foi abertas se está tudo limpo, se não deve nada? Por que o Duílio Monteiro Alves assinou várias confissões de dívidas para empresários no Corinthians? Por que Duílio Monteiro Alves, Andrei Sanches, Roberto de Andrade, quem mandava lá eram empresários? Mamavam na teta do Corinthians, faziam o que queriam no Corinthians. Por que esses caras nunca foram investigados? Por que esses caras nunca tiveram aí, nunca pegaram no pé deles igual pegam no pé do Augusto Melo? E eu não acho isso errado. Qualquer presidente que lá entrar, você tem que pegar no pé mesmo, você tem que cobrar, você tem que querer tudo às claras, tudo a limpo. Não tem essa de contratos escondidos, ou depois, que tem comissão, depois não tem comissão. Comissão é ilícita, fiel. A comissão ela não é ilícita. Pode ter um intermediário na comissão da Vaidbet. O que eles estão investigando é se essa parte de dinheiro foi para o Augusto Melo ou não, ou se tem envolvimento com ele ou não. É isso que está pegando por causa do Augusto Melo. Porque se desde o começo ele fala, existe um intermediário, o intermediário é o fulano, acabou. Não tinha nada contra o Augusto Melo. Mas o problema é que ele falou que não tinha intermediário e depois apareceu o intermediário, tá? Então realmente são essas coisas aí que chamam um pouco a atenção. Mas a grande pergunta é, olha a situação complicada que o Corinthians vive. Mesmo que o Augusto Melo saia, mesmo que ele mereça sair do Corinthians por tudo aí que está acontecendo, o Corinthians vai para a mão do mesmo bando que ficaram no Corinthians por 16 anos. E não é um bando de louco igual a torcida, é um bando de corruptos.
Porque 16 anos a gente ficou na mão de renovação e transparência. 16 anos na mão de empresários. 16 anos que o Corinthians aí, depois de ganhar os títulos, ficou quase 7, 8 anos sem conquistar títulos. Um clube desse tamanho, com 40 milhões de torcedor, que dá uma baita renda. O Corinthians em 2023 arrecadou 880 milhões brutos, né, Fê? Não é líquido, mas 880 milhões. Que clube do Brasil arrecada isso? Tirando o Flamengo? Nenhum. Então, se você arrecada 880 milhões, tô falando bruto, tá, fiel? Você vai tirar líquido aí, você vai ter um valor gigante. Lógico que o clube tem dívidas para pagar, lógico que tem as dívidas para ressarcir, mas o Corinthians não contratava jogadores de grande expressão, o Corinthians não fazia nada, nada. O Corinthians deixou de ser protagonista há muito e muito tempo. Então, quando o Augusto Melo chega, ele começa a dar sentido ao que o Corinthians era lá atrás. Começa a dar sentido à grandeza do Corinthians, fechando com grandes patrocinadores, camisa do Corinthians super valorizada. Ninguém pode negar, ele soube trabalhar, ele soube valorizar a camisa do Corinthians, ele soube trazer recursos financeiros para o Corinthians. Se no meio dessa estrada, se no meio dessa corrida, ele se desviou desses caminhos aí sobre os retornos financeiros que ele estava trazendo para o Corinthians, tem que pagar também, tem que pagar pelos seus atos, tá? É uma judiação, uma gestão que ele estava indo tão bem e pegar e entregar de bandeja para renovação e transparência. Se não há indícios de patrocinadora master antiga, vai de bet, de comissão, se não há gestão temerária, se as contas dele fecham no azul certinho, fiel, cara, quem com Augusto Melo apoiasse seria eleito. E na próxima que ele candidatasse, não precisaria nem ter candidato, ele ganhava estourado. Mas infelizmente, está aí, vamos esperar, né, fiel? Ainda a gente não pode bater o martelo, ó, é culpado, é inocente, porque ainda está sendo investigado, tem toda essa situação, mas tudo vai se resolver. Tudo com o tempo vai ser provado se é inocente ou não. Se for culpado, Augusto Melo, tem que responder pelos seus erros e nunca mais chegar perto do Corinthians. Só que aí a gente tá naquela, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, porque o Corinthians vai entregar, a gestão do Corinthians será entregue para esse pessoal que ficaram 16 anos aí no poder, só sugando o Corinthians. Aí volta os empresários tudo, aí volta lá a turma toda, porque ninguém fala que o Corinthians tem um baita estacionamento com capacidade aí de 3.800 carros, que você vai pagar lá por van mais de R$150, carro mais de R$80, imagina 3.800 carros. Faz a conta aí, multiplica isso aí, fiel. Aí você pega e vê que o Corinthians não recebe R$1 do estacionamento, isso já faz anos. Vocês acham isso normal? Você ser dono do estádio e o estacionamento não ser seu, o estacionamento ser de uma empresa lá da França. E isso está vinculado até 2029, se eu não me engano, que o Corinthians vai ficar sem receber R$1 do estádio. Vocês acham isso normal? Esse contrato foi feito na renovação e transparência. Então como que um estádio é seu e o estacionamento você não recebe R$1, que é uma baita fonte de lucro? Então realmente não dá para entender. O estádio do Corinthians era um valor, depois ficou valendo 5 vezes mais. Né? Imagina o tanto de nota fria que não caiu nessa porra aí. Então desculpa a expressão, fiel, que a gente irrita mesmo. E eu não tô aqui defendendo Augusto Melo, tá? Se errou, vai ter que pagar pelos seus atos. É assim que eu penso, tá? Então a votação acontece hoje à noite e tudo está vinculado sobre essas próximas notícias que eu vou trazer referente a essa informação que eu já trouxe para vocês no vídeo aí, vocês vão entender logo mais, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Já sobre Roger Guedes e Firmino, eu vou falar rapidinho para esse vídeo aqui não ficar muito extenso, porque eu estendi bastante aqui nessa parte, tá? Independente se a renovação é outra chapa, eles trocaram o nome agora, porque esse nome ficou tão queimado que eles teve que trocar, mas é o mesmo pessoal, os mesmos indinhos da aldeia, tá? Se eles for pro comando, vamos dizer assim, para a presidência do Corinthians, o Yuri Alberto está praticamente vendido. Esse não tem como, fiel. O Yuri Alberto vai sair do Corinthians por R$200 milhões. E não, a lesão do Yuri Alberto não vai atrapalhar a sua saída do Corinthians, tá? Respondendo a pergunta de alguns aí. E sei que estou devendo comentário para vocês, tá? Logo, logo eu vou me atualizar com vocês. Então, o Yuri Alberto está fora do Corinthians. Você está deixando um cara R$200 milhões do Corinthians. O Corinthians vai receber só 100, porque R$50 é do time russo lá. Eu esqueci o nome agora, tá, Fel? Comentem aí nos comentários. Tô falando tanto aqui que eu até esqueci o nome do time. Então, 100 milhões vai ser do Corinthians. Para mim, uma venda pífia, porque 50% não é do Corinthians. Se fosse 200 milhões inteiro do Corinthians, beleza,
uma ótima venda para um jogador jovem de 23 anos e que merece porque está jogando muito. O Yuri Alberto está praticamente saída. O Yuri Alberto saindo, não tem como você ir lá e chamar o Pedro Raul de volta. O Yuri Alberto saindo, não tem como você ir lá e contratar o Mastriani. O Yuri Alberto saindo, não tem como, cara, e contratar o Cano. Não tem como. O Yuri Alberto saindo, você tem que trazer um jogador de ponta. Isso vale para qualquer gestão que fica. Qualquer gestão que fica tem isso em mente. O Yuri Alberto vai sair, vai entrar dinheiro em caixa, vai aliviar a folha salarial do Corinthians e muito no meio do ano, porque isso eu tô falando de Igor Coronado e Yuri Alberto, que só esses dois são 4 milhões. Fora as pirambeiras que pode ser negociada, tá? Que tem contrato, mas pode ser negociado. Hector Hernandes, né? O Hector Bonilha do Chaves, que é o Hector Hernandes. A gente tem também aí o... Cara, é tanto jogador ruim que a gente até se perde, né? O Félix Torres deu uma melhoradinha, mas tem muito jogador aí ruim. O Breno Bidon, esse não é ruim, tá? Esse tem muito a evoluir. Porém, tem proposta da Inglaterra também, é outro jogador que pode deixar o Corinthians. Jogadores que trazem recursos financeiros para o Corinthians, vai aliviar a folha do Corinthians e muito, fora as pirambeiras, como eu falei para vocês, que também vai ajudar nessa folha salarial. Por baixo, se a gente colocar Bidon, Coronado, Yuri Alberto e mais umas pirambeiras aí, por baixo o Corinthians alivia 6 milhões de reais da sua folha salarial. 6 milhões de reais. Se conseguir negociar, porque tem jogadores que têm contrato, de repente você não consegue aí firmar com esses atletas aí por muito tempo, tá, fiel? Só que você não consegue às vezes negociar porque você tem contrato, então não é um contrato que se encerra no meio da janela, então o Corinthians vai tentar negociar e se conseguir é folha que se alivia. Mas Breno Bidon praticamente venda certa, Yuri Alberto praticamente venda certa, Igor Coronado praticamente saída certa do Corinthians, tá? Então aí o Corinthians vai avaliar uma boa grana financeira. Então se você tem uma folha financeira do seu salário aí com 6 milhões de reais abaixo que você pagava, que você não vai ter mais, que significa que você tem 6 milhões de reais para gastar em contratação. Pelo menos esse é o objetivo, porque você tem que fortalecer o seu time futebolisticamente. Você tem que deixar o Corinthians brigando nas pontas dos campeonatos, porque senão aí o time vem a calhar, né? Então, 6 milhões de reais você paga um Roger Guedes, tranquilamente. Você não vai pagar 6 milhões pro Roger Guedes. Você vai trazer mais um meia, aí você vai trazer o Roger Guedes, você vai pagar lá. O cara tem que ter a noção da realidade do Brasil. O Memphis ganha 3,5, Roger Guedes merece 3 milhões de reais. Beleza, tá te sobrando mais 3 milhões de reais. Você faz mais 3, 4 contratações, não precisa ser todas midiáticas. Lembrando que se vir Guedes, não vem Firmino. Se vir Firmino, não vem Guedes. E o mesmo vale pro Firmino também, a situação salarial. Eu prefiro o Roger Guedes, porque o Firmino não vive uma boa fase. O Roger Guedes joga muito mais bola que o Firmino hoje, tá, fiel? O Firmino hoje tá mais com o nome. No Brasil, eu acho que joga fácil, mas, ó, Roger Guedes hoje no Brasil faz 40, 50 gols no ano aí, tranquilamente, tá? Então, fiel, o que eu tenho pra trazer pra vocês é isso. Independente se vai assumir oposição ou não, Roberto Firmino e Roger Guedes são pautas, vão continuar sendo pautas do Corinthians. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Aliás, isso é informação, tá? Vão continuar sendo pauta porque vai sair um grande atacante do Corinthians, que é o Yuri Alberto. Se não chegar nenhum dos dois, com certeza vai surgir um outro nome aí muito forte no mercado da bola. E a situação do Augusto Melo é essa. Ele tenta aí conseguir na justiça. Se você for analisar os parâmetros, faz todo sentido. Por que ele vai sair se ainda ele não foi culpado pela polícia? Não faz sentido você tirar um cara, sendo que ainda ele não foi culpado, tá, fiel? Então, realmente faz sentido, mas eu acredito que nenhum juiz vai embargar isso aí, vai deixar rolar. E se rolar, olha, cara, o Augusto Melo tem 1% de chance de ganhar as votações, se não for barrada pela justiça essas votações, tá? Então nós esperamos aí esta noite, amanhã a gente vem com a informação se Augusto Melo é o presidente do Corinthians ainda ou não. Combinado, fiel? Tem de mais atualizado do Corinthians é isso. Espero ter esclarecido aí as suas dúvidas. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!